Shalom, shalom, shalom Adonai. Mais um momento juntos, mais uma aula, mais um aprendizado, mais uma proposta de assunto teológico a ser abordado. Hoje vamos falar baseado, pautado, fixo nos pressupostos e nos análises e na teologia de N.T. Wright, que para mim é um dos principais exegetas que nós temos na atualidade. Quem sabe até o principal. Vamos falar dentro daquela proposta do livro Simplesmente Jesus, uma abordagem que ele faz sobre os 3 enigmas. Mas antes de entrarmos no assunto, eu quero te convidar a se inscrever no canal se não é inscrito, dar sempre seu like para contribuir, compartilhar para avançarmos e crescermos, e se você quiser estar também indicando o canal para outras pessoas, poder se inscrever e estar aí juntos. Muito bem. Então vamos lá falar de N.T. Wright, 3 enigmas. Quando nós falamos de Jesus de Nazaré, N.T. Wright falando, ele vai dizer que vai se destacar em meio à história dezenas de milhares que vão o declamar e o chamar e o declarar e auto-indicá-lo como o Senhor, o Kyrios. E vão fazer isso da melhor maneira e da melhor forma de si. E vão segui-lo com isso também. Então, incontáveis outros vão incluir, alguns até que tentam ignorá-lo, vão descobrir que ele está por toda parte. Na linha de uma canção, na imagem de um filme, em uma cruz no horizonte distante, a maior parte do mundo vai adotar um sistema de datação baseado até supostamente em seu nascimento. Que N.T. Wright vai dizer até que é incorreto em alguns anos, mas próxima o suficiente. Então Jesus é inevitável. Mas Jesus também é profundamente misterioso. Nem tanto porque, como qualquer outra figura da história antiga, nós não venhamos a saber a seu respeito o quanto gostaríamos. Na verdade, sabemos mais a seu respeito do que sobre de outras pessoas do mundo antigo. No entanto, mesmo alguns que escreveram ao seu respeito na época vão admitir que estavam apenas arranhando a superfície. Então Jesus é misterioso porque o que realmente sabemos, o que nossa evidência nos encoraja a ver como essência do que ele foi e fez, é tão diferente do que conhecemos a respeito de qualquer outro que somos forçados a perguntar. Como alguns evidentemente perguntam na época de Jesus, quem afinal é este? Quem é ele? E quem ele pensa que é e quem é de fato. Mais uma vez, aqueles que o escutaram vão fazer afirmações como nunca ouvimos alguém falar como ele. E não vão se referir apenas ao seu tom de voz ou à sua habilidosa oratória pública. Então Jesus vai deixar as pessoas perplexas em sua época e vai continuar a fazê-lo hoje. Há 3 razões para isso. A primeira é que o primeiro motivo pelo qual ficamos perplexos é que para a maioria de nós o mundo de Jesus é um país estranho, distante de nós.
E aí ele não está se referindo apenas à região do Oriente Médio, o grande foco de problemas internacionais, tanto na antiguidade quanto atualmente. Mas ele vai dizer que contemporâneos e conterrâneos de Jesus pensavam de maneira diferente. Olhavam o mundo de uma maneira diferente e contavam as histórias diferentes para explicar quem era e como agia. Não temos o hábito de pensar, ver e contar histórias da forma como eles faziam. Temos de penetrar nesse mundo se o significado do que Jesus fez à sua época vai continuar a fazer algum sentido para nós na atualidade. Então, um exemplo é poder servir e ajuda, tá? No mundo ocidental de hoje. Que muitos jovens em início da fase adulta vão pedir auxílio financeiro aos pais e dar início a uma vida independente. Se pais prósperos, segundo N.T. White, recusam tal pedido, estão limitando a pensar apenas que estão sendo mesquinhos, segundo a ótica da sociedade. Mas quando Jesus contou uma história sobre um filho mais jovem que pediu pela herança enquanto seu pai continuava vivo, os seus ouvintes teriam ficado chocados e teriam visto a ação do filho como que lançando uma maldição sobre o pai, dizendo na prática: queria que você estivesse morto. Então isso dá à história um sabor totalmente diferente, porque não podemos pressupor que as coisas venham a funcionar naquela época e funcionavam naquela época da mesma forma que hoje. Se, porém, a primeira razão para o enigma é que o mundo de Jesus nos é estranho, a segunda é que o Deus de Jesus nos é estranho também. Porque a ideia que por si só soa incomum, segundo o N.T. Wright. E o N.T. Wright vai questionar dizendo a seguinte pergunta, ou propor o seguinte questionamento. Deus não é simplesmente Deus? Não se trata apenas de crermos nele? Aí ele vai responder não. Por quê? Porque a palavra de Deus, ou a palavra Deus, ou o termo Deus, bem como suas diversas variantes em outras línguas antigas e modernas, pode significar espírito infinito eterno, ou objeto de um culto ou de um desejo ardente que terá primazia sobre todos os outros desejos ou afetos. Então, essas são, na verdade, duas definições básicas oferecidas pelo dicionário Michaelis da língua portuguesa, que, contudo, em um breve estudo das grandes religiões mundiais, vou incluir aquelas dos antigos egípcios, gregos, romanos, indianos e chineses, ou então uma olhada rápida nos diferentes movimentos religiosos no mundo antigo nos últimos séculos. Então vai demonstrar que há muitos pontos de vista diferentes sobre aquilo com o qual o Espírito infinito e eterno se assemelha. Não é o suficiente perguntar se alguém crê em Deus. A pergunta-chave é: de que Deus é que estamos falando? Parte da razão pela qual Jesus deixava as pessoas de sua época perplexas era justamente que ele falava sobre Deus a maior parte do tempo, mas o que ele dizia nem sempre fazia sentido em relação ao Deus acerca do qual seus ouvintes andavam pensando. Porque os seus ouvintes pensavam outro Deus. Então precisamos então entrar no mundo de Jesus. Segundo a proposta de N.T. Wright, ele vai dizer que à medida que nós vamos entrando no mundo de Jesus, é que nós devemos e que temos que vislumbrar o que ele queria dizer ao falar sobre Deus.
E esses são os dois dos enigmas chaves. E, todavia, uma vez que lidamos com esses dois enigmas, nós começamos a descobrir que algo de boa parte do nosso mundo vai incluir a maior parte da igreja de hoje, que vai ignorar ou esquecer completamente. Vai se tratar do enigma escondido por trás desses dois. Num decorrer de sua curta carreira pública, Jesus vai falar e agir como se estivesse no comando. Então, pessoas vão pensar que Jesus não tinha o direito, ou até pensavam que Jesus não tinha o direito de fazer o que fazia. Essa era o grande pensamento, a grande saga do pensar da época. Ele, por sua vez, explicava-lhe suas ações ao dizer que tinha o direito de assim fazer. Afinal, Jesus não era apenas um mestre, embora obviamente o fosse, na verdade, um dos maiores mestres que o mundo conheceu. Jesus se comportava como se tivesse o direito, até mesmo o dever, de assumir o comando e resolver os problemas. Fazer de sua nação e talvez até do restante do mundo um lugar diferente, comportava-se de modo suspeito como alguém cuja tentativa era de começar um partido político ou um movimento revolucionário. E aí ele vai reunir um grupo pequeno e simbólico de ajudadores em seu mundo. Vamos assim, um número 12 vai significar apenas uma coisa: o novo Israel, o novo povo de Deus, né? E não vai demorar muito para que seus seguidores mais próximos venham a dizer que ele de fato estava no comando, ou a menos deveria estar. E se procurarmos por um paralelo no mundo de hoje, não vamos encontrar nem tanto no surgimento de um novo mestre ou um líder religioso, como no emergir de um político carismático e dinâmico, cujos amigos vão o encorajar a concorrer para presidente e que vão transparecer claramente os requisitos necessários para a resolução dos problemas ao alcançar um cargo. Então você pode ter pensado, vai dizer N.T. White, algo que certamente passou pela mente das pessoas da época, que a morte de Jesus vai frustrar toda e qualquer esperança de uma vez por todas. Mas não muito depois de sua morte, os seus ajudadores vão começar a reivindicar que daí por diante ele estava realmente no comando, passando a agir em consonância com esta afirmação. Então não se trata de uma religião no sentido de que pelo menos os últimos 200 anos o mundo ocidental imaginou. Antes, a obra de Jesus vai abarcar tudo: vida, arte, universo, justiça, morte, dinheiro, vai englobar política, filosofia, cultura e ser humano. Então vai se tratar de um Deus tão maior do que o Deus da religião moderna. Comum, que é difícil até enquadrar os dois na mesma categoria. E aí, N.T. White ainda vai avançar dizendo que o aspecto mais impressionante e realmente enigmático sobre Jesus, tanto em sua época quanto agora, é que ele parece não apenas falar sobre esse Deus muito maior, mas também inaugurar esse novo projeto transformador planejado há muito por esse Deus. Então seus seguidores realmente vão acreditar que isso havia acontecido. Então falar sobre um novo rei no comando era uma conversa perigosa nos dias de Jesus. Então, assim como continua a ser em nosso tempo, alguém que se comporta como se possuísse algum tipo de autoridade se torna uma ameaça óbvia aos governos estabelecidos e a outros mediadores do poder. Talvez este venha a ser o motivo pelo qual, particularmente nos últimos 300 anos, esse lado de Jesus não tenha sido muito explorado. Então, nossa cultura ela vai se acostumar a pensar em Jesus como uma figura religiosa em vez de política. E nós vamos ver essas duas categorias como compartilhantes
e compartimentos estanques mantidos de modo estritamente separado. Mas, no entanto, não era assim para Jesus e para os outros de seu tempo. O que aconteceria se assumíssemos o risco de retomar ao mundo de Jesus a sua visão de Deus e agíssemos como se isso todo fosse uma verdade? Em outras palavras, como a vida ia assemelhar se Jesus não apenas estivesse no comando daquela época, mas também hoje? Talvez você pense que isso não passe de uma ideia ridícula, ou esta mais do que óbvio que Jesus não venha governar o mundo e propor o homicídio, a miséria e o caos. Mas mesmo os supostos seguidores de Jesus venham contribuir com sua dose de injustiça enquanto se propõem alguns significados e algumas propostas. Mas quando nós nos deparamos sobre os enigmas e por trás dos 3 enigmas históricos, o mundo de Jesus, o Deus de Jesus e o comportamento de Jesus agem como se estivesse no comando. Então, se encontra dificuldades adicionais que, como elementos de uma tempestade perfeita, vão se juntar para representar severos desafios para qualquer um que tente abordar questões sobre Jesus, quanto mais de forma simples. E aí, o N.T. White ainda vai dizer que esses enigmas, não é, são proporcionadores em algumas mentes de tempestades. E ele vai dizer que essas tempestades, tá, são como um vento ocidental. E aí ele entra numa articulação das distorções do ceticismo e do conservadorismo. E aí ele começa a tratar essas duas distorções, ou essas distorções que ocorrem entre esses dois segmentos opostos, os comparando com 2 ventos. E ele vai dizer o seguinte, que os 2 ventos violentos do ceticismo e do conservadorismo ganham energia esta a partir de grandes tempestades sociais, políticas e culturais, que vão soprar violentamente pelo mundo ocidental nos últimos 200 anos e vão parecer chegar nesse exato momento a um ponto culminante. Então, se você é norte-americano, presumirá que muitos cuja postura é cética votam-se em candidatos democratas, enquanto muitos entre a posição de fé votam em republicanos. Então, ele vai dizer que eu poderia até apresentá-los diversas pessoas que não correspondem a essas tendências, mas a figura justamente é preocupantemente exata. Seria até esse o caso de nosso julgamento sobre o melhor candidato e as melhores polícias para a nação e o mundo se resumisse à questão de fé e de um conjunto de histórias estranhas do século I. Então, por mais improvável que pareça, ele vai dizer que pensa que é exatamente o que tem acontecido. Em um mundo complicado, confuso e perigoso, qualquer coisa servirá de parapeito àqueles que tateiam no escuro. E quando nós simplificamos demais os problemas complexos, como um suspiro de alívio, nós empacotamos questões sociais e políticas completamente diferentes em 2 embalagens separadas. Enfim, nós vamos saber que somos e quem nós somos e qual a nossa posição e vamos declarar a favor de um em detrimento de outro. Então dificultamos a vida de qualquer um que vai desejar se posicionar de uma forma mais solta e enxergar as coisas de um modo diferente. Então, como sempre, Jesus vai ser pego no meio, juntamente com boa parte de seus seguidores. E aí, N.T. White vai fazer uma comparação e vai dizer assim, nos Estados Unidos, muitos cidadãos hoje cresceram em lares cristãos estritos e participar de uma forma ou de outra de alguma igreja.
Então esse pacote estava completo. Jesus, a Bíblia, se você é protestante, a missa, se você é católico, família, moralidade rígida, arrebatamento para alguns protestantes, purgatório para alguns católicos, e em última análise uma escolha clara entre céu e inferno. Então tudo isso vai descrever um mundo a respeito do qual muitos têm vivido a lembrança, ou vívida lembrança, e muitos que ainda o relembram vão se estremecer ao fazê-lo. Então esse é o mundo, e um mundo pequeno e estreito, de onde que alívio o ceticismo saudável do mundo moderno vai resgatar. Assim, para muitos norte-americanos e ocidentais de hoje, Jesus é a parte desse pequeno mundo apertado, fechado e sufocante, do qual muitos, felizmente, vão escapar. E aí, Enter White vai dizer assim: se quiser ainda saber o motivo pelo qual os novos ateus, como o Richard Dawkins, o Christopher Hitchens, o Sam Harris, vendem tantos livros, a resposta é que estão oferecendo a versão modernista do que na boa e velha teologia chamaríamos de segurança. E tudo o que estão fazendo é assegurar que ex-cristãos ansiosos do que o pesadelo da religião insignificante e debilitante se tornaram para sempre. Então, em meu próprio país, as coisas são um pouco diferentes. Ele falando da Inglaterra, o país onde ele é nativo. Atualmente, poucas pessoas tiveram no Reino Unido esse tipo de criação estrita, mas o ceticismo ainda floresce. E esses mesmos livros ateus que denunciam a igreja, o cristianismo e a religião em geral, vendem aos montes. Então, 2 gerações depois de a maioria dos britânicos parar de enviar os seus filhos para a escola dominical, parece que ainda querem golpear a religião que já não tem. Será que suspeitam que Deus ou alguém ainda está lá fora e parece perigoso? De qualquer maneira, tais rumores devem ser sufocados. O público em geral o deseja. Temos o nosso sonho de liberdade, sermos adultos crescidos e não queremos nos prostrar perante ninguém, especialmente diante desse Deus, o Deus que muitos modernistas consideram antiquado, exigente ou até estranho. Então essa é a proposta e essa é a articulação que faz N.T. White em seu livro Simplesmente Jesus. Em um dos 2 capítulos, em uma das 2 articulações que ele vai abordando nesse livro. Um livro extraordinário que eu recomendo.